Maravilha, galera! Vídeo obrigatório para quem investe em ações. Você vai aprender agora as estratégias para você pagar muito menos imposto de renda na venda de suas ações. São estratégias que eu aplico na prática. Na realidade, esse vídeo aqui vai ser nível método IAP da nova Previdência Privada. Essa metodologia é o treinamento que nós temos utilizando a nova Previdência Privada com diversas estratégias para você pagar menos imposto de renda, inclusive recuperar imposto de renda que já tinha descontado do seu salário. Temos diversas estratégias. Acho que vale muito a pena você conhecer a nossa metodologia. Vou deixar aqui o link do nosso treinamento na descrição do vídeo para você dar uma olhada do que nós oferecemos para você avaliar se faz sentido para você. Combinado? E aqui, a dúvida do internauta, ela ficou longa. Só que eu faço questão de lê-la por inteiro para você já ir colocando aí na memória, para você já entendendo o jeitão da coisa. Só que não se preocupe, porque na sequência eu montei aqui um esqueminha para facilitar o entendimento das estratégias. Combinado? E aí já vale muito a pena você salvar esse vídeo para você consultar o nosso vídeo aqui, as estratégias, sempre que você quiser. Principalmente quando você for vender as suas ações. E obviamente, se não está inscrito no nosso canal, não perca tempo, já se inscreva agora. Então bora lá. Boa tarde. Tenho uma dúvida que até o momento não consegui alguém que pudesse sanar. Se puder me ajudar, agradeço. Vamos ver se aparece alguém aqui, então eu aceito o desafio em tentar te ajudar, combinado? Refere-se a prejuízo com venda de ações, mas refere-se também a lucro com venda de ações. Suponhamos que eu tenha X ações com preço médio de R$10, preço médio de aquisição de R$10, só que hoje elas valem R$5, ou seja, desvalorização de 50%. Pelo que sei, poderia vender essas ações, informar o prejuízo na declaração do imposto de renda de ajuste anual e deixar para compensar nas vendas futuras com lucro acima de R$20 mil por mês, mesmo que seja daqui muitos anos. Perfeito, perfeito. Só uma observação para quem ainda não sabe. Não adianta nada você aplicar as estratégias que nós vamos ensinar aqui, se você não informar na declaração do imposto de renda de ajuste anual os prejuízos que você teve nas estratégias. E aqui no nosso canal a gente já tem vídeo ensinando diretamente no aplicativo da Receita Federal, passo a passo, como que você informa os prejuízos nas vendas de suas ações. Tem que informar todos os meses, todos os prejuízos você tem que informar lá no aplicativo. Senão você não vai aproveitar a estratégia, beleza? Meu raciocínio é o seguinte: compensaria eu vender qualquer ação que estivesse tanto com prejuízo quanto com lucro até o limite de R$20 mil por mês e recomprar essas mesmas ações no dia seguinte? O que você acha? Na sequência nós vamos dar a resposta, passo a passo. Mas olha o raciocínio do internauta, muito bom. Com isso, eu poderia fazer o registro de prejuízos na declaração do imposto de renda, obviamente nas ações que ele vendeu com prejuízo, e aumentar o preço médio de aquisição nas ações que ele vendeu com lucro. Perfeito. Pergunto isso porque não pretendo me desfazer de minhas ações tão cedo. Mas se um dia precisar, por exemplo, para comprar um imóvel, eu precisaria desfazer de boa parte de minhas ações e o imposto de renda que pagaria seria considerável, pois seriam vendas acima de R$20 mil no mês e boa parte dos papéis com lucro. Tendo esse registro, seria uma forma de pagar um mínimo imposto de renda pela compensação dos meus prejuízos, utilizando as estratégias nas vendas mensais, e também aumentar o meu preço médio nas ações recompradas com lucro, também diminuindo o meu futuro imposto de renda a pagar. Está correto o meu raciocínio? Perfeito, perfeito. Eu vou comentar alguns detalhezinhos aqui agora que talvez você não tenha percebido, mas está praticamente perfeito o seu raciocínio, combinado? Então, olha só, duas observações iniciais. Primeiro, atualmente nós temos isenção do imposto de renda para quem vende ações, e aí é o somatório total das ações, não é por ação específica, não, somatório total por mês de até R$20 mil.
E observação, não é 20 mil reais de lucro, não, é o valor da venda, valor da venda. Então tem que ser abaixo de 20 mil reais por mês para você ficar isento de imposto de renda. Obviamente, se você estiver vendendo com prejuízo, aí não tem limite, né? Agora, com lucro, até o limite de 20 mil reais. Segunda observação, o imposto de renda é somente sobre o ganho de capital. Então, por exemplo, se você comprou uma ação por R$5, depois, quando você foi vender, ela já está a R$10. Então, qual que foi o seu ganho? 100%. E aí, vamos supor, então, você esteja vendendo acima de 20 mil reais por mês. Então, nesse exemplo, você pagaria um grande imposto de renda, porque a sua valorização foi de 100%. Pagaria o imposto de renda sobre 100%, né? Sobre uma valorização grande. Agora, se você foi aplicando estratégia, se você comprou por 5, e você foi aplicando estratégia de sempre aumentar o seu preço médio de aquisição. E aí vamos supor que quando você foi vender acima de 20 mil reais, você vendeu por mês, mas você vendeu por 10, só que você já tinha aumentado o seu preço médio de aquisição para 9. Então o seu ganho foi de 9 para 10. Ou seja, você vai pagar muito menos imposto de renda se você não tivesse aumentado o seu preço médio de aquisição. Então é uma boa estratégia, beleza? Agora, vem comigo. O internauta, ele pergunta se sempre vale a pena vender tanto as ações com lucro quanto com prejuízos. Tá? Agora, eu vou separar a resposta, as ações com lucro das ações com prejuízo. Então a primeira pergunta dele, considerando exclusivamente as ações com lucro, vendendo até 20 mil reais por mês e recomprando no dia seguinte. Então sempre vai valer a pena? Sim, sempre vai valer a pena, sempre vai valer a pena. Porque você vendendo até 20 mil reais as suas ações com lucro, ela está dentro da faixa de isenção e você aumenta o seu preço médio de aquisição. Então quando você for pagar imposto de renda, sua base, o seu ganho será menor. O seu custo de aquisição, ele foi subindo. Então sempre vale a pena. Agora, aqui que vem o X o X da questão. Vendas no prejuízo, independente do valor. Independente do valor. Sempre vale a pena vender e recomprar no dia seguinte? Aqui depende. Aqui depende. Veja, se você for vender a ação e recomprar no dia seguinte com prejuízo, só para você ter esse prejuízo e lançar na declaração do imposto de renda. E aí você esquece. E aí você esquece e depois você vai vender isso só lá na frente, muitos anos, igual comentou no internauta. Neste caso, não vale a pena. Você sabe por quê? Então vamos supor, você comprou por 5. Ação por 5. Ela caiu para R$3. Aí você vendeu, você teve um prejuízo de 2. Aí você informou esse prejuízo de 2 lá na declaração do imposto de renda. E você ficou com essa ação por muito tempo. Aí quando você foi vender, ela estava a 10, por exemplo. Só que agora, qual que é o seu ganho de capital? Porque você baixou o seu custo de aquisição. Você tinha comprado por 5, só que quando você vendeu por 3, você recomprou por 3. O seu novo custo de aquisição é 3. Se você vendeu por 10, o seu lucro foi de 7. O seu imposto de renda será sobre 7. Ah, Rondinelli, mas eu tenho 2 de prejuízo que tem na minha declaração do imposto de renda. Então, beleza. Tira 2 do 7. Dá 5. É o imposto de renda sobre os 5. Agora, pensa comigo. Você não tinha já comprado por 5? Se você não tivesse vendido no prejuízo, o preço continuaria 5. Quando você foi vender por 10, 5 para 10 é 5, o imposto de renda é de 5. Veja que deu na mesma. Veja que deu na mesma. Bom, só que aí, toda vez que você vende, você tem que pagar taxas, emolumentos lá para a Bolsa de Valores, tem um impostinho que você tem que pagar lá para a Bolsa de Valores. Não sei se você paga taxa de corretagem, enfim. Então, na minha opinião, se você for vender no prejuízo, só para lançar esse prejuízo, e aí você vai esquecer para sempre eu digo, né, para o longuíssimo prazo, vender só lá na frente, eu acho que não vale a pena. Agora, se você comprou por 5,
ela caiu para 3, aí você vende. Você registra esse prejuízo de 2 na sua declaração do imposto de renda. E aí, à medida que esse preço for subindo, você vai vendendo e recomprando até o limite de R$ 20.000 por mês. Aí a estratégia é muito válida. Aí é muito válida. Porque, por exemplo, você comprou por 5, vendeu por 3. Então você informa um prejuízo de 2 na declaração do imposto de renda. Aí a ação ela volta para 5. E aí você vende até o limite de R$ 20.000. Vende e recompra. Vende por 5, recompra por 5. Veja que o seu custo de aquisição foi restabelecido originalmente, que era 5. Só que agora você já tem 2 de prejuízo na declaração do imposto de renda. Então aí vale muito a pena. Então quando você vende uma ação no prejuízo, para você ir novamente reutilizando a estratégia de vender até o limite de R$ 20.000 nas vendas com lucros, aí beleza. Aí vale muito a pena sim. Combinado? E olha só, eu pessoalmente, sinceramente, eu nem acho muito ruim ter ações no prejuízo na minha carteira. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero me desfazer de uma ação, eu estou com lucro. Se a venda for acima de R$ 20.000, eu tenho que pagar imposto de renda. Então olha essa outra estratégia que eu utilizo. Estratégia que não foi mencionada na dúvida. Então, se eu estou, por exemplo, eu comprei uma ação por R$ 40.000. Hoje ela está valendo R$ 60.000. Claro, né, o conjunto de ações ali. Veja que não tem mais isenção do imposto de renda pelo valor se eu for vender tudo no mesmo mês ali. Aí eu teria que pagar imposto de renda sobre 20 mil. Se eu comprei por 40 e estou vendendo por 60, eu teria que pagar imposto de renda sobre 20 mil. Só que, se eu tenho uma outra ação ou outras ações na minha carteira, onde elas estão com prejuízo de R$ 20.000, só que eu não queria, por exemplo, me desfazer dessas ações que estão no prejuízo. Só que mesmo assim eu vendo. Para quê? Eu vendo a que eu quero realmente vender, que está com lucro de 20 mil, só que eu vendo as outras no prejuízo para anular o lucro. E aí eu não pago o imposto de renda, eu anulo o meu lucro. E aí o que eu faço no dia seguinte? Aquelas que eu não queria me desfazer, as que estão no prejuízo, eu recompro no dia seguinte. E aí eu vou fazendo exatamente essa estratégia, eu recompro no dia seguinte. E aí sempre que ela for subindo, eu vou vendendo até o limite de R$ 20.000 para sempre ir aumentando o meu custo de aquisição. Veja que é uma forma que eu utilizo para ficar isento de imposto de renda, ou pelo menos diminuir uma boa parte de imposto de renda a pagar nas minhas vendas de ações, beleza? Então comenta aqui o que você achou aqui das nossas estratégias de pagar menos imposto de renda. Se não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui, que vale muito a pena. O nosso canal vai te salvar na sua declaração do imposto de renda. Não tenho dúvidas disso. Partiu? Bora responder. Próxima dúvida.